Obrigado por tudo, te agradecemos. Em nome do seu Filho Jesus. Amém. Posso ler? Graças a Deus. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu tirar essas baterias daqui, porque uma já está quente e a outra também. Amém. Os irmãos estão felizes com Jesus? Amém. Comigo também? Glória a Jesus. Amém. Graças a Deus. Nos sentimos honrados, nos sentimos felizes de fazer parte dessa família. E Deus continue nos abençoando, nos dando força para que possamos caminhar. Barão, deixa Deus te usar. Me ajuda aí. Tá bom? Glória a Jesus. Irmão, abra a sua Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor. Livro de Lucas. Evangelho de Jesus Cristo. No capítulo 19, pastor pregou no domingo sobre Zaqueu, mas eu gostaria de falar também sobre a casa de Zaqueu. Lucas 19, do versículo 1 ao versículo 10. Amém? Lemos. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia um homem chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava, para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Versículo 10 novamente. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Louvado seja Deus. Eu creio que os irmãos, por muitas das vezes, já ouviu falar dessa mensagem sobre a história, sobre a vida de Zaqueu, o encontro de Zaqueu com Jesus. Essa mensagem, por muitas das vezes, já foi pregada por diversas pessoas, diversos pregadores, e já tiveram diversas interpretações para poder falar o coração de cada um. Mas eu creio que Deus hoje tem algo diferente para falar o coração dos irmãos, a fim de que os irmãos, assim como nós também, assim como eu, possam entender a sua palavra. Porque eu acho interessante que quando nós estamos nos preparando para falar de Deus, quando nós estamos nos preparando para poder falar da sua palavra, anunciar aquilo que Ele tem colocado no nosso coração, né? Nós aprendemos muito, porque nós temos que estudar, nós temos que buscar, nós aprendemos, né, com outras pessoas, nós aprendemos com a palavra de Deus, nós aprendemos com Deus, nós aprendemos com o Espírito Santo, com Deus. E nessa oportunidade eu quero transmitir para os irmãos. Agradeço a oportunidade de poder estar aqui ao nosso pastor Célio, e a vocês também a oportunidade de poder falar de Jesus. Vamos falar sobre
a casa de Zaqueu, vamos falar sobre a cidade de Jericó. Amém, irmãos? Jericó é uma cidade muito importante. Talvez nós hoje não damos muita importância à cidade de Jericó, mas naquela época Jericó era muito conhecida. Jericó era uma cidade no qual ali morava também Zaqueu. Zaqueu tinha a sua casa ali naquela cidade. Jericó era uma cidade que ficava ao leste do rio Jordão, a caminho de Jerusalém. E era uma cidade onde ficava a estrada principal dos comércios, né, a alfândega, ali na cidade de Jericó. Jericó era uma cidade onde muitas pessoas, elas frequentavam a cidade a fim de estar ali para conhecer, né, digamos assim, também uma cidade turística também, porque aonde há um movimento grande de pessoas, um comércio muito grande, outras pessoas, né, de fora, de outros estados, de outros países, vão até aquele lugar para poder conhecer e ver, né, como é aquela cidade. E Jericó ela ficava nesse caminho do comércio e também no caminho de Jerusalém, ao leste de Jerusalém, perto de Jope. Nós entendemos uma coisa. Aquele lugar, Jericó também, era um lugar onde ficavam os principais dos sacerdotes. Jericó era uma cidade rica, era uma cidade conhecida, uma cidade famosa. Os romanos tornaram Jericó uma cidade famosa por causa das suas tâmaras, né? Quem conhece sabe que tâmaras, né, é algo que se planta, um fruto que se planta, e ela leva 100 anos para poder dar o seu fruto. Trazendo para uma aplicação dos nossos dias, você que é um plantador de tâmaras, aquele que é plantador de tâmaras, ele sabe que ele não vai colher a tâmara daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, ou daqui a 30 anos. O plantador de tâmara, ele sabe que outras pessoas que irão colher o fruto que ele plantou, aquilo que ele plantou, outras pessoas irão colher. Então o que acontece? Quando ali na cidade de Jericó alguém plantava os seus frutos, ele não colhia do fruto, ele não ia usufruir daquele fruto. Ele sabia que outras pessoas iriam usufruir daqueles frutos. O que eles faziam? Quando Roma, digamos assim, era conhecido como a malvada Roma, ela pegava os frutos, colhia os frutos na época do seu fruto, exportava e vendia, e fazia Jericó se tornar conhecida, e fazia Jericó se tornar famosa por causa das suas tâmaras. Mas Jericó também foi uma região onde Jesus estava, aonde Jesus foi visitar. Tanto havia a antiga Jericó como a nova Jericó. Entre a antiga Jericó, a velha Jericó e a nova Jericó, havia uma estrada. Ali estava o cego Bartimeu, aonde ele conheceu Jesus, aonde Jesus trabalhou na vida dele, onde Jesus operou na vida dele, onde Jesus realizou, né, milagre na vida dele. Ali na cidade de Jericó, Jesus saindo de Jericó, também Jesus opera milagre na vida de uma mulher que há 32 anos, há 12 anos, né, ela estava com fluxo de sangue, e Jesus curou aquela mulher através da sua fé. Jesus trouxe alegria para aquela mulher, e outras pessoas mais foram realizados milagres naquela cidade. Outras pessoas a mais foram alcançadas através da palavra que Jesus deu àquela cidade. E aquela cidade se tornou mais conhecida ainda e mais famosa ainda até os dias de hoje, por causa dos milagres que Jesus realizou naquele lugar. Só que um certo dia, quando Zaqueu trabalhava para os romanos, Zaqueu ele foi considerado um publicano.
Por que Zaqueu foi considerado um publicano? Porque ele era judeu e prestava serviço para os romanos. E ele prestando serviço para os romanos, ele se tornou inimigo dos judeus. Ele se tornou um traidor dos judeus. Porque Zaqueu ele se enriqueceu prestando serviço. Zaqueu não era um funcionário. Zaqueu ele era o chefe dos publicanos, de uma turma, de uma equipe, de um grupo. E ele se enriqueceu dessa maneira, prestando serviço. Só que desde a época de César já não se cobrava mais imposto, já não se recebia mais imposto. O que fazia? Roma pegou e arrendou Jericó, arrendou aquela região. Tudo que havia de receber de impostos era pago para Roma. E Roma pegou e contratou alguns cidadãos que eram judeus para trabalhar para eles. Só que a traição de Zaqueu não era simplesmente por trabalhar, eram questões religiosas. Porque se Zaqueu ele era traidor porque trabalhava e cobrava um alto ajuste nas contas, nos impostos, porque eram muito altos os impostos para serem cobrados, que Roma cobrava. Aqueles que tinham maior condições de pagar, né, para a alfândega, o valor dos impostos era ganho, era imposto, era dado a ele. Se fosse, por exemplo, o diácono Jorge, entre o presbítero Vitor e o pastor Célio, se o presbítero Vitor pagasse, oferecesse mais, ele era o vencedor. Ele que ia comandar, ele que ia administrar, e ele que ia cobrar os impostos. Aí o que ele fazia? Para usufruir, para tirar proveito do povo, ele aumentava os juros. Ele aumentava tanto que o povo judeu começava a reclamar. Só que Zaqueu foi se tornar funcionário, foi trabalhar, foi prestar serviço para Roma. E quando ele foi prestar serviço para Roma, ele foi considerado um publicano, um traidor. Mas a questão não era simplesmente porque ele era um publicano, porque a questão também era religiosa. Por isso ele era tanto traidor nas questões financeiras, dos impostos, assim como ele era também traidor na questão da sua fé, na questão da sua religião. Os irmãos estão entendendo? Amém, irmãos? Jericó também era conhecido como a cidade das palmeiras. Flávio José, ele considerava que Jericó era conhecido como a cidade da maldição. Só que quando Jesus entra em Jericó, quando Jesus começa a operar milagres em Jericó, Jericó passa a ser reconhecido como uma cidade da bênção. E se passa a ser conhecido como uma cidade da bênção, as coisas começam a acontecer diferente. As coisas começam a ser transformadas, porque Jesus estava presente na cidade. Aquilo que era considerado maldição passou a se tornar bênção na vida das pessoas, porque Jesus chegou na cidade de Jericó. Amém, irmãos? Tudo isso, as tâmaras, alfândegas, comércios, tornou Jericó uma das principais cidades e uma das mais ricas que existia naquela época. Só que quando Jesus opera os milagres, ele está saindo da cidade. Jesus começa a caminhar, e aquele alvoroço da multidão, a multidão chama a atenção por causa do seu alvoroço.
a Zaqueu. Zaqueu percebe aquilo e fica sabendo que Jesus está na cidade. Ele arde no seu coração o desejo de conhecer a Jesus, de quem tantos falaram. Só que Zaqueu não consegue ver Jesus. Ele não consegue contemplar Jesus, porque a própria palavra vai dizer que Zaqueu era um homem de pequena estatura. A Bíblia não relata a sua altura. A Bíblia só relata que ele é de pequena estatura e não conseguia ver Jesus. Mas para que ele pudesse ver Jesus, ele precisava subir em um lugar. Só que Zaqueu, ele para ver Jesus, ele sobe num pé de sicomoro, de uma figueira brava. Esta figueira era conhecida porque ela substituía a madeira para formação, para fazer os esquifes. Na falta dessas madeiras, tirava-se, cortava essa árvore e fazia os esquifes, e fazia aquilo que era necessário para fazer. Só que Zaqueu não esperava. O que Zaqueu não esperava? Zaqueu não esperava que Jesus ia passar ali naquela árvore, debaixo daquela árvore. Só que o Espírito Santo, Jesus, por ser 100% homem e 100% Deus, pela sua onisciência e revelação do Espírito Santo também na vida dele, vai mostrar Zaqueu, vai mostrar a intenção do coração